Eles estão envolvidos unicamente com o Espírito Santo e a palavra. Unicamente com o Espírito Santo e a palavra. Eles não estão envolvidos com religião. Eles não estão envolvidos com ensinamento de homens. Eles não estão envolvidos com apostasia. Eles não estão debaixo de autoridade de ninguém. Eles não estão debaixo de unção de ninguém. Eles não estão debaixo de pastorado de ninguém. Eles simplesmente têm compromisso com as Escrituras Sagradas. E eles ouvem o Espírito Santo. E eles aprendem com o Espírito Santo. E eles são obedientes à palavra e ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo está falando dessas pessoas, não apenas de leitores das Escrituras, não apenas de conhecedores das Escrituras, mas de ter conhecimento e aplicar o coração a obedecer o conhecimento. O Espírito Santo fala de obedientes à palavra. Aprende com a palavra. Aprende com o Espírito Santo e obedece à palavra. Então o Espírito Santo se dirige aos obedientes, aqueles que têm um coração sincero, aqueles que não querem ser enganados, e ora ao Senhor dia e noite, pedindo que o Senhor mostre a verdade. Mostre a verdade. Vê se os teus filhos que não estão acomodados, sossegados, acomodados no erro, acomodados no pecado, caçando desculpa para se esconder no pecado, para se camuflar no pecado. Paizinho, procura aqueles que estão incomodados com o pecado. Estão incomodados com o pecado. Eles não aceitam o pecado. Eles não concordam com o pecado. Eles simplesmente não têm entendimento, porque eles entendem tudo errado. Eles sabem tudo errado. Em primeiro lugar, eles leem a palavra de forma errada, por capítulo e versículo, subtítulo. Eles já ficam sem encontrar a verdade. Eles já ficam presos pela forma de ler a palavra. E quando vão atrás de um desses que diz que é ungido, que entende a palavra, mais preso eles ficam pelo entendimento de engano e mentira dos outros. Não tem condições alguma, não existe possibilidade alguma de ler um livro pulando capítulo e versículo. Não existe possibilidade nenhuma, não existe condição alguma de ler um livro pulando capítulo e versículo e entender alguma coisa desse livro. Não existe possibilidade. A prova é tão real, a prova é tão sincera, que um livro de literatura infantil, um livro de criança, com uma história mais simples possível que seja, para alcançar aquela criança, não lê por pedaço, não lê cortado por pedaço, lê o livro inteiro. Lê o livro inteiro para ter um conhecimento geral da história, para ter uma compreensão do assunto. Porque as Escrituras Sagradas, o livro da vida, foi cortado em capítulos e versículos. Por quê? Quando um livro de literatura infantil, que tem uma leitura que não vai influenciar em nada, não vai mudar nada no comportamento e na vida daquela criança, porque ela nem entende, alguém tem que ler para ela. Então esse livro teve que ser correto, teve que ser um livro onde lê começo, meio e fim, para ter uma compreensão geral da história, da mensagem do livro. Então, por que o livro da vida foi partir em capítulo e versículo, título e subtítulo? Por quê? Nenhum livro na face da terra se lê cortado em capítulo e versículo, se lê por pedaço, com títulos e subtítulos. Qual livro na face da terra alguém pode trazer e mostrar para o Espírito Santo que é lido assim, cortado de pedaço em pedaço, capítulo e versículo? Lê um pedaço nessa parte, lê um pedaço na outra parte, lê um pedaço na outra parte. Qual livro? Qual livro pode se ler assim na história da humanidade para se obter uma
inteira compreensão da mensagem que foi passada, qual livro se lê assim? Isto foi feito propositadamente. Isso foi feito de propósito por Satanás, o anjo caído, Lúcifer e seus ministros, que se passa por anjo de luz, os anjos caídos. Foram eles, propositadamente, fizeram isso com as escrituras sagradas e colocaram o nome Bíblia e fizeram esse amontoado de livros com esses montes de nomes e divisão e separação e colocou o nome Bíblia. As escrituras sagradas não se chama Bíblia, não é um amontoado de livros, era um rolo, desenrolava o rolo e lia. E tinha a participação de cada um daqueles profetas no tempo que eles foram usados pelo Eterno. Não tinha essa situação de fazer uma biblioteca com a palavra do Eterno, um monte de livro. Isso não é verdade. Amontoaram esse monte de livro, um em cima do outro, e deram o nome de Bíblia. As escrituras sagradas não é Bíblia. O Espírito Santo diz aos que querem compromisso com as escrituras sagradas, aos que querem compromisso com o Espírito Santo, voltar à leitura correta. A leitura correta. Lê o livro inteiro. Lê o livro inteiro. Não tem capítulo e versículo. Não tem corte. Não tem título. Não tem subtítulo. É uma leitura inteira. Uma leitura inteira. Vai ler o livro de Gênesis, lê o livro inteiro, até terminar o livro. Vai ler o livro seguinte, lê por inteiro, até terminar o livro. A palavra do Eterno, as escrituras sagradas, é livro por livro. Já que dividiram em livros, é livro por livro. Livro por livro. Quando fala a palavra do Eterno, não só tem a palavra do Eterno, mas tem a palavra de todos que participaram dessa época com o Eterno, através dos homens que ele usou na terra. Então fica mais claro e lógico falar palavra do Eterno, porque se refere tudo a ele. Tudo que aconteceu no que está se referindo a esse livro, Escritura Sagrada, tem a ver com o Eterno. Até quando não era ele falando, tem a ver com o Eterno. Então, palavra do Eterno. Tudo se resume de forma esclarecida. Palavra do Eterno. Porque é o livro que contém a palavra, contém a história do Eterno. É o livro da vida. Então, o Espírito Santo não está falando porque teve a história de Sansão, a história de Davi, a história do rei Acabe, e houve palavra de Jezebel, houve palavra de Elias, houve palavra do rei Acabe, mas tudo tem a ver com o Eterno. E está relacionada ao Eterno. Então é palavra do Eterno. O Eterno não falou nessas ocasiões, mas tinha a ver com o Eterno. Então é o livro da vida. O todo, o livro da vida. E houve pessoas que participaram da história do livro da vida. Mas é o livro da vida. É o livro eterno. É o livro da palavra eterna. É o livro que contém a vida eterna. É o livro da palavra eterna. É o livro eterno. É o livro do Eterno. Houve participações de outras pessoas falando, de histórias com pessoas falando, mas tem a ver tudo com o Eterno. Então é o livro do Eterno. Então se resume, resumidamente, palavra do Eterno. Então qual é o livro? Qual é o livro? O livro que decididamente, esclarecidamente, é considerado palavra do Eterno.
as Escrituras Sagradas, que não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com o que fizeram, essas marcações de título e subtítulo. A palavra do Eterno é um livro inteiro, é para ler livro por livro, ter um conhecimento geral de toda a história, conforme foi contada, conforme é esclarecida. É isso que o Espírito Santo diz das Escrituras Sagradas. E velha aliança tem a ver com o Eterno e o seu povo na terra. E tudo daquela época tem um conhecimento geral de todo o acontecimento, de tudo que aconteceu naquela época, quando estava o Eterno e o seu povo na terra. Então, o Velho Testamento tem a ver com que a velha aliança tem a ver com aquela época. E todos os acontecimentos da época, todas as histórias da época, que tem a ver com a palavra do Eterno. O Espírito Santo não está falando de história do mundo. História do mundo. Está falando que tem a ver com a palavra do Eterno. Tem a ver com o envolvimento com o Eterno. Então, as Escrituras Sagradas é o livro que tem a ver com a palavra do Eterno. É o livro que tem envolvimento com a palavra do Eterno. É isso que o Espírito Santo está esclarecendo sobre as Escrituras Sagradas. E o Novo Testamento, a nova aliança, tem a ver com o Filho do Eterno. O tempo que ele viveu na terra. O tempo que ele viveu na terra. O que ele fez na terra. Tem a ver com os apóstolos, os seus seguidores. Quem ele chamou para andar com ele. Quem ele chamou para seguir ele. E esses discípulos, também chamados apóstolos, eles foram os que deram sequência à igreja. Yahushua fundou a igreja, trouxe o alicerce da igreja, trouxe o entendimento da igreja, trouxe o alicerce da igreja, o fundamento, o entendimento. E quando ele partiu, quando ele morreu na cruz e ressuscitou, e agora ele estava vivo, mas não aqui no mundo, na carne, mas vivo no Espírito. Então, quem deu sequência a todo o segmento da igreja de Yahushua foram os discípulos. Então, o Espírito Santo classifica o livro da vida, o livro da vida eterna, velha aliança, o Eterno e o seu povo na terra, o Eterno e o seu povo na terra. Toda a história da velha aliança está relacionada ao Eterno. Está relacionada à palavra do Eterno. Está relacionado ao desenvolvimento do Eterno com o seu povo na terra. A sua caminhada com o seu povo na terra. Nova aliança, o Filho do Eterno. Nova aliança, o Filho do Eterno. A caminhada dele na terra. A sua igreja e os seus apóstolos. Então, quando Yahushua foi crucificado na cruz, que ele morreu e ressuscitou, que ele voltou para os discípulos, ele deixou os discípulos como fundadores. Que, na verdade, o fundamento é Yahushua. O fundamento é Yahushua. E Yahushua deixou como base do seu fundamento os discípulos. Então, os discípulos é continuação do alicerce, do fundamento da igreja de Yahushua, que não é igreja, não é templo de pedra. Igreja são todos aqueles que têm o mesmo entendimento da palavra, o mesmo conhecimento da palavra e anda segundo esse conhecimento, segundo esse entendimento. Eles andam nessa atmosfera espiritual, a qual envolve o Espírito Santo. E eles vivem no mesmo entendimento,
que o Espírito Santo dá para um, o Espírito Santo dá para todos. Então eles têm a mesma compreensão, eles têm o mesmo entendimento e eles andam na mesma fé. É um só batismo e uma só fé. E um mesmo Espírito. Então, isso, o que o Espírito Santo está esclarecendo é a forma aonde se explica a palavra igreja. A igreja de Yahushua, a assembleia de Yahushua, aonde todos os santos têm o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo batismo. Eles não andam divididos, eles não são divididos. Eles têm o mesmo entendimento. Eles têm o mesmo Espírito, o mesmo batismo, a mesma fé. Essa é a igreja de Yahushua. Não é templo de pedra. É a assembleia. São pessoas reunidas pelo mesmo Espírito, pelo mesmo batismo, a mesma fé. Então, na Assembleia de Yahushua não tem divisão, não tem separação, não tem interpretação, não tem nada que venha dividir o corpo de Yahushua. Então, quando Yahushua foi para o mundo espiritual, que se tornou espírito, que os apóstolos ficaram, eles estavam alicerçados, fundamentados pelo mesmo Espírito, pelo só batismo e pela mesma fé. Mesma fé, porque o Espírito Santo não dividia ninguém, não separava ninguém. Então eles tinham a mesma fé, eles tinham o mesmo batismo e eles tinham o mesmo Espírito. É assim que é fundamentada e alicerçada a igreja de Yahushua. Não em um templo de pedra, mas no mesmo Espírito, no mesmo batismo e na mesma fé. Então hoje, quem quiser seguir o Espírito Santo, vai estar nesse fundamento dos apóstolos. Vai estar fundamentado e alicerçado no ensinamento dos apóstolos. E não vai receber de ninguém. Não vai receber de pastor, não vai receber de ungido, não vai receber de homem de poder, não vai na igreja ouvir ninguém, não vai ter um pastor, não vai ter um líder, não vai ter ninguém. Vai ser uma pessoa independente. Ela vai unicamente ler a palavra, ler as escrituras sagradas. E ela vai ter compromisso com a palavra, em obedecer a palavra. E ela vai ter compromisso com o Espírito Santo, que é quem vai abrir a palavra para ela e vai ensinar a ela. Esse é o caminho dos que o Espírito Santo veio preparar para o arrebatamento. O Espírito Santo não conhece outro ou outra que venha se preparar, que não seja pelo Espírito Santo, pela palavra, na unção dos apóstolos, no fundamento dos apóstolos, no alicerce dos apóstolos, no entendimento dos apóstolos. Porque o Espírito Santo estava nos apóstolos. Os apóstolos não aprenderam com ninguém. Não foi ninguém ensinar nada aos apóstolos. O Espírito Santo capacitava. O Espírito Santo preparava. E o Espírito Santo separava. E o Espírito Santo usava. Então essa é a unção do Espírito Santo. Esse é o alicerce e fundamento do Espírito Santo. Quem quiser seguir o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, aprender com o Espírito Santo Santo tem um canal no YouTube. Escute o canal, aprenda com o Espírito Santo, ouça o Espírito Santo e vá ler a sua
escritura sagrada. Vá ler a sua escritura sagrada. Vá se comprometer com a palavra. Vá se comprometer com a sua salvação. Vá ler por conta. Você não precisa que ninguém venha ler para você. Você não precisa de um mestre. Você não precisa de um doutorado. Você não precisa de um doutor. Você não precisa de um teólogo. Você não precisa de um pastor. Você não precisa de nada. Você não precisa de ninguém. Você só precisa da palavra. E você só precisa do Espírito Santo. Porque Paulo falava dos falsos profetas, dos falsos enganadores e dos falsos anticristos. Então, para você não se enganar, para você não se perder, para você não ouvir falsos profetas, para você não ouvir falsos pastores, venha ler a sua palavra em casa. Venha ler as escrituras em casa. Venha ler as escrituras em casa. Ajunte a sua família. Ajunte a sua família. Venha ler as escrituras sagradas. Venha fazer culto de família. Você não precisa ser um pastor para abrir a palavra na sua casa e ler para a sua família. Você não precisa ser um pastor. Você não precisa ter um título de pastor. Você não precisa de um doutorado. Você não precisa de nada. Você só precisa querer. Você só precisa decidir. E você só precisa fazer. Chamar a sua família. E começar a incentivar a família. Ler a palavra. Ler a palavra em casa. Reunir toda a família. Abrir as escrituras sagradas. E chamar alguém que tem uma boa leitura para ler. Alguém que tem uma boa leitura. Porque é alguém que vai ler de forma que vai entender. Vai dar para todos entender. Então vocês só precisam fazer isso. Chamar a família. Ajuntar a família e começar a ler as escrituras, fazer estudo da palavra em casa, fazer estudo da palavra em casa. E vocês precisam orar, vocês precisam jejuar, e vocês precisam obedecer a palavra, o que vocês foram entendendo. E vocês podem ter certeza que o Espírito Santo vai ajudar vocês, abrindo o entendimento de vocês, abrindo a palavra para vocês, ensinando a vocês o caminho da salvação. Vocês fizerem assim, como o Espírito Santo instrui, como o Espírito Santo orienta, vocês estão entrando no caminho da salvação. E vocês têm o Espírito Santo para ajudar vocês, para se preparar para a vinda do Senhor. Porque Yahushua já está vindo. Yahushua já está vindo. Yahushua veio como Salvador. Yahushua está à direita do Pai como sumo sacerdote. Mas quando Yahushua vier, ele vai vir como juiz. Como um juiz. E a palavra diz que o que vai triunfar sobre o juiz, sobre o juízo, é a misericórdia. A misericórdia é quem obedeceu a palavra e alcançou misericórdia pela obediência à palavra. Quem não obedeceu a palavra, ele não vai ter misericórdia. Então a misericórdia de vocês é hoje. A misericórdia de vocês é agora, enquanto ele é sumo sacerdote, enquanto ele está lá intercedendo por vocês. Mas se vocês não tiverem compromisso com a palavra, se vocês não obedecerem à palavra, se vocês não se voltarem para as escrituras sagradas, abandonar o que vocês chamam de vontade de Deus, o que vocês dizem de obedecer a Deus, o que vocês dizem somos de Deus, se vocês não abandonarem o que vocês falam da boca para fora, o que vocês não têm conhecimento, o que vocês não têm entendimento, vocês falam para aliviar as culpas de vocês, vocês falam para se esconder por trás dessa palavra que é de Deus.
Não pense vocês que vocês se aliviarão das suas culpas, que vocês sairão debaixo do peso dos seus pecados, da culpa e da condenação dos seus pecados, só porque vocês abrem a boca e vocês dizem que são de Deus. Vocês não são de Deus, as suas obras não é de Deus. Você não pode dizer que você é de Deus quando você não lê as Escrituras Sagradas, quando você não tem conhecimento da palavra e você não é obediente à palavra. Você não pode dizer que você é de Deus, porque você está enganado. Você não é de Deus. O Deus que você é Lúcifer, o anjo caído. Você é uma pessoa que vive no pecado. Você é uma pessoa que tem uma vida despreocupada. Você que tem uma vida desregrada. Você que faz tudo que dá na sua cabeça. Você que faz tudo que você pensa, que você acha, que você gosta, que você sente, que você deseja, que você, através dos seus sentimentos, você obedece. O seu Deus é o anjo caído, é Lúcifer. É por isso que sua vida está assim. Ele não lhe corrige, ele não lhe disciplina, ele não lhe mostra nada, ele não lhe faz entender que os seus pecados vão lhe condenar, porque ele é o Deus da morte. Ele está morto. É ele a consequência de você viver morta e andar no pecado. E é ele que vai te levar para o lago de fogo. Então ele não vai te corrigir nunca. Mas o Espírito Santo diz a você que diz que é de Deus e você não lê a palavra, você não tem compromisso com a palavra, você não tem obediência à palavra, você não obedece à palavra. De que Deus você é? De que Deus você está falando que é? Você, para falar que é de Deus, você tem que ter conhecimento. Você tinha que ler a palavra e saber de que Deus você está falando que você é. Ainda que você fosse rebelde e desobediente, você tinha que ter conhecimento. Você tinha que estar sabendo a origem, a raiz do seu Deus. De onde você tirou ele? Quem é esse seu Deus? E o Espírito Santo fala aos que têm o conhecimento do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus do Velho Testamento, o Deus Pai de Yahushua. Quem está falando que tem conhecimento sobre esse Deus, porque foi lendo as Escrituras e lá encontrou esse conhecimento e fala alicerçado, enraizado, sabendo de que Deus está falando. E se você não tem compromisso com a palavra, se você não é obediente à palavra, a palavra para você é a mesma. O seu Deus continua sendo Lúcifer, o anjo caído, porque você vive obedecendo ele. Então, a quem obedece, a quem se torna servo. Se você tem o conhecimento do Eterno, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e você não obedece ele, você só tem o conhecimento dele, você serve a Lúcifer, você serve ao anjo caído. Você faz a vontade dele, você obedece ele, então você é servo dele. Ele é o seu Deus. E o conhecimento do Eterno para você não passa de um conhecimento. Um conhecimento aonde não vai lhe servir de nada, porque não vai lhe salvar. Porque o que vai lhe salvar é você ter a obediência ao Deus que você diz que conhece. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E os que não têm esse conhecimento e não pegou na Bíblia nem para saber de onde tirou esse seu Deus, de onde passou a conhecer ele, de onde passou a servir a ele e dizer que é dele, no caso é de Deus, você não tem noção quem é o seu Deus, você não tem a origem, você não tem a raiz, você não sabe de onde ele saiu, você não conhece ele, não buscou o conhecimento, quem ele é, de onde ele saiu. Se você não tem, você também está do mesmo jeito, você também é dele. Porque ele se passa por Deus aqui na terra. Ele se passa por Deus aqui na terra. Então, Lúcifer, o anjo caído, ele é o Deus de todos os deuses, de todas as religiões. Ele é esse Deus. Ele é o Deus do mundo. Ele é o Deus desse mundo. Qual a diferença? Agora, a diferença o Espírito Santo vai dar. O único Deus eterno, poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do próprio Lúcifer, o anjo caído, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aonde as Escrituras apresentam ele. No princípio, Deus de Adão e Eva. Deus de Adão e Eva. No princípio, a palavra traz
o Todo-Poderoso, o único Deus, Criador do céu e da terra, como Criador do jardim, Criador de Adão e Eva, os primeiros dois seres viventes. Adão e Eva. Qual a referência do Eterno? O Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Adão e Eva, o jardim. Conhece esse Deus de Adão e Eva, o jardim? Então é o verdadeiro, é o único. Depois, Noé, o dilúvio. Depois, Abraão, Deus de Abraão, chamado de Abraão, separação para dali de Abraão tirar a sua nação. Da descendência de Abraão gerou a sua nação. Então é o Criador do céu e da terra, o todo, o único. Depois ele ficou conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, Deus do jardim do Éden, Adão e Eva. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, o único e verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, o Eterno, o Altíssimo, Criador do céu e da terra, o Criador, o que cria, que criou, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E as Escrituras sagradas é a sua palavra. Então, quem tiver interesse em conhecer o Eterno, o Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, venha ler as Escrituras sagradas. Sem precisar de ninguém ler para você. Sem precisar de ajuda de ninguém. Você não precisa de ninguém para você ler as Escrituras sagradas. Você não precisa da ajuda de ninguém para ler as Escrituras sagradas. Você não precisa. Você só precisa ler as Escrituras sagradas. A palavra do Eterno é viva. E Yahushua morreu e ressuscitou. Ele é vivo. Quando você vem ler as Escrituras sagradas, você vem conhecer o Deus vivo. Ele não precisa de ajuda para se revelar a você. Ele não precisa de ajuda para falar com você. Ele só precisa que você venha buscar Ele nas Escrituras sagradas. E quem se revela a você é Ele. E Ele não precisa de ajuda de ninguém para Ele se revelar a você. Ele não precisa da interferência de ninguém para Ele se revelar a você. A palavra diz, e Yahushua disse, que o Pai deu tudo a Ele. E Ele revela a quem Ele quer. Então o Pai deu tudo para Yahushua. É por isso que a palavra diz que Yahushua recebeu um nome que tem todo o poder no céu, na terra e no inferno. A palavra diz que todas as coisas, exceto o Eterno, foram sujeitas a Yahushua. É por isso que hoje é só Yahushua quem salva. É só Yahushua quem salva, porque o Pai entregou tudo a Ele. Então hoje é Yahushua quem decide a salvação. Então Yahushua vai se revelar a quem Ele quiser. E Ele não precisa de nenhum sabe-tudo. Ele não precisa de nenhum doutor. Ele não precisa de nenhum instruído. Ele não precisa de nenhum estudado. Ele não precisa de nenhum teólogo. Ele não precisa de nenhuma faculdade de teologia. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Ele descarta a ajuda de qualquer um. Porque Ele está vivo. Ele ressuscitou. E quem fala pela palavra é Ele. Quem abre a palavra é Yahushua. Quem fala pela palavra
é Yahushua. Quem dá entendimento pela palavra é Yahushua. Quando o Pai fala Yahushua, Yahushua dizia, eu e o Pai somos um. Então você está tendo os dois ao mesmo tempo. Então é só você, Yahushua. A palavra e você e o Eterno. E não precisa mais de ninguém nesse particular entre você e o Eterno. Não precisa mais de ninguém. O Eterno só precisa de você. Porque é com você que ele vai falar. É para você que ele vai abrir a palavra. É para você que ele vai abrir o entendimento. Então ele só precisa de você. Ele só precisa de você. Interessar, ler a palavra. Interessar, ler a palavra. Envolver com a palavra. Buscar conhecimento na palavra. E quem vai se revelar a você é o Eterno. É por isso que o Espírito Santo deu todo esse esclarecimento para, de uma vez, resolver essa confusão desse Deus do pecado rasgado, desse Deus do pecado largado, desse Deus do pecado abandonado, esse Deus que se ajunta com o pecado e ama o pecado e peca com o pecador. Então hoje o Espírito Santo esclarece. Esse Deus aí que está abraçado com o pecado. Esse Deus aí que está agarrado com o pecado. Esse Deus que anda com o pecador e não repreende o pecador, não corrige o pecador, não disciplina o pecador. Ele simplesmente está agarrado com o pecador. Ele está lameado com o pecador. Ele está na lama do pecador. Os dois estão enrolando na lama. O Deus do pecador e ele. Esse Deus aí é o Deus das religiões. É o Deus das religiões. O qual, na religião cristã e na religião católica, ele se chama Jesus. Então o Espírito Santo fala desse Deus aí. Porque as outras religiões, elas não estão buscando salvação. Elas não estão buscando ser salvas. Elas só buscam refúgio nos anjos caídos, que se passa por Deus para eles. Então o Espírito Santo fala para os que se dizem cristão, católico e crente, que vocês vivem aí, enlameado no pecado com Deus de vocês. Vocês caem na lama e rolam na lama com ele. E ele se suja com vocês, e vocês se sujam com ele, e ficam todos enlameados, ficam todos sujos de lama do pecado. E esse Deus, ele é cúmplice de vocês. Ele não corrige vocês. Ele não disciplina vocês. Ele simplesmente abraça o pecado com vocês. Cai no pecado com vocês. Ama o pecado igual vocês. Vocês, pecadores, e o seu Deus são amantes do pecado. Vocês amam o pecado. Então vocês estão com Deus que concorda com vocês, que abraça vocês, abraça o pecado de vocês, e vocês andam juntos com Ele. Então hoje o Espírito Santo esclarece. Esse Deus aí da lama do pecado, esse Deus aí que abraça o pecador e cai na lama do pecado com ele, e rola com ele na lama, e se suja no lamaçal do pecado com ele, esse Deus aí não é o Espírito Santo. Esse Deus aí não é o Eterno. Esse Deus aí não é o Criador. E vocês não são obedientes à palavra. E vocês não obedecem à palavra. Vocês têm os seus intérpretes. Vocês têm os seus interpretadores. As suas interpretações. Porque esse Deus da lama trouxe para vocês um livro cortado em capítulo e versículo.
E aonde vocês irão compreender um livro desse? Aonde vocês irão entender um livro nas condições dessa? Aonde vocês leem um livro, um pedaço aqui, um pedaço ali, e vocês vão compreender alguma coisa nesse livro? Aonde? Aonde isso é possível? Aonde existe uma possibilidade dessa, de pegar um livro, ler um pedaço aqui, ler um pedaço ali, um pedaço acolá, e compreender a história geral desse livro? Aonde? Suas mentes irracionais, suas mentes irracionais, suas mentes inconscientes, vocês aceitam um negócio desse? Vocês concordam com um negócio desse? Porque o que vocês querem, cair no lamaçal do pecado, com o que o Deus de vocês oferece a vocês. A palavra diz que o homem sem entendimento é igual um animal que perece. Vocês são igual animais. Vocês caem com o seu Deus na lama do pecado. Vocês rolam com ele no lamaçal do pecado. Vocês não estão enganados a partir de hoje. Vocês não estão enganados a partir de hoje. Porque vocês têm a Bíblia cortada de vocês. Vocês têm a Bíblia cortada de vocês. E vocês têm as interpretações de vocês. É por isso que vocês são assim, desse Deus lamaçal de pecado. Desse Deus que deita e rola no pecado com vocês. É por isso que vocês são assim. Vocês não são do eterno. O Espírito Santo diz a vocês, vocês não se iludam, vocês não se enganem, vocês não são do eterno, vocês não têm parte com o eterno não tem parte com vocês. O Espírito Santo, olha o nome, Santo, não vai enrolar com o pecador e deitar na lama do pecado com o pecador. O Espírito Santo vai dar uma boa repreensão ao pecador, uma boa correção ao pecador. E vai mostrar para onde ele vai, o lago de fogo, se ele não se arrepender. É isso que o Espírito Santo vai fazer com o pecador, dar uma boa correção. Dar uma boa correção. Disciplinar ele, corrigir ele. Mostrar para ele o pecado dele, a condenação dele e dizer para ele para onde ele vai se ele não se arrepender. É para o lago de fogo, pecador. Pecador enlameado no pecado. Pecador sujo no pecado. O Espírito Santo diz isso a esse pecador. Para ele saber quem é o seu Deus. Para ele saber quem é o Deus que ele serve. Quem é o Deus que ele diz que é de Deus? É esse Deus aí. O anjo caído, Lúcifer, é o seu Deus. E dos cristãos, o anjo caído, Lúcifer, Jesus. É ele. Jesus. É Lúcifer. Jesus é o anjo caído. É por isso vocês, evangélicos, que vocês vivem aí na lama de pecado de vocês. E o Deus de vocês, Jesus, deita e rola no pecado com vocês. Cai no pecado com vocês. E rola no lamaçal de pecado com vocês. O Espírito Santo não está aí com vocês. Não se iluda. O Espírito Santo não está aí com vocês. Só pelo fato de vocês não se corrigirem. Só pelo fato de vocês não se consertarem. Só pelo fato de vocês não enxergar as obras de vocês, as práticas de vocês, a vida errada de vocês, já é uma prova que o Espírito Santo não está aí. Porque vocês estão cegos. Vocês estão todos cegos. As pessoas de fora vê a mentira de vocês, a ilusão de vocês, a farsa de vocês. Mas vocês aí dentro não enxergam nada. Vocês estão cegos. Cegos por Jesus. O Deus de vocês cegou vocês. A palavra diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então Jesus, o Deus de vocês, o anjo caído, Lúcifer, cegou o entendimento de vocês. Porque todo mundo que está fora desses prostíbulos aí, vê o que vocês fazem. Mas vocês que estão aí dentro, vocês estão cegos. Vocês não enxergam nada. Vocês estão igual animais irracionais.
A palavra diz que o homem sem entendimento é igual a um animal que perece. Vocês estão igual a animais, indo para o abatedouro, e vocês não enxergam a morte de vocês, a morte eterna. Não é a morte física, porque vocês já estão mortos espiritualmente. O Espírito Santo está falando da morte eterna, que é o caminho que vocês estão indo, a morte eterna, o lago de fogo. Então hoje o Espírito Santo deixou decididamente esclarecido, buscou um Deus que não foi nas Escrituras Sagradas, com conhecimento das Escrituras Sagradas, sabendo a origem desse Deus, quem é esse Deus que se revela, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não buscou esse Deus com conhecimento profundo, com conhecimento de toda a história, de toda a caminhada dele com o seu povo na terra, da promessa de Yahushua, do nascimento de Yahushua, do ensinamento de Yahushua, não tiver todo esse conhecimento e não for obediente à palavra, o seu Deus é Lúcifer, o anjo caído. Hoje está esclarecido. Hoje está esclarecido. Então, com quem o Espírito Santo está falando nessa tarde? Que vier buscar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó nas Escrituras Sagradas. Vai ler a palavra, o livro inteiro. Vai ler a palavra, o livro inteiro, para ter um conhecimento geral da nova aliança e da velha aliança. E vai ter uma vida de jejum e oração e obediência à palavra. Não é só conhecimento geral da palavra, é obediência à palavra. Porque a palavra diz, aquele que ouve os meus mandamentos e guarda, eu o amarei. E será amado do meu Pai. E nós viremos para ele e faremos morada nele. Então, para você receber o Espírito Santo, você precisa obedecer. Você precisa ler as Escrituras Sagradas e obedecer. Porque se você ler e você não obedecer, o Espírito Santo não vem para a sua vida. E você vai servir a Lúcifer, o anjo caído, com todo o conhecimento que você tiver nas Escrituras, com todo o conhecimento do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas simplesmente você foi ter conhecimento do Deus verdadeiro, você foi ter conhecimento do único Deus, mas você não quis obedecer. Você preferiu obedecer a Lúcifer, porque Lúcifer não exige nada, ele não te pede nada. Tu tem a vida livre, tu faz o que quiser da tua vida. Ele não cobra nada a você. Ele não te corrige, ele não te disciplina, ele não te mostra a condenação que é o lago de fogo, ele não te mostra os teus pecados, a tua vida é livre. Tu pode seguir a Lúcifer sem cobrança nenhuma, sem ele exigir nada, sem ele cobrar nada. Porque Lúcifer vai te levar para o lago de fogo. Então, por que ele vai te cobrar alguma coisa? Por que ele vai te abrir os olhos? Por que ele vai te alertar? Ele não é o salvador, ele é o condenador. Ele é o que condena. Ele não é o que salva. Então, você andando com Lúcifer, você pode tudo. Você é livre. Você não vai ter correção. Você não vai ter disciplina. Você não vai ter nada. Você vai ter só o lago de fogo, para quando a sua caminhada aqui na terra terminar. A princípio você vai para o inferno, depois o lago de fogo, quando Yahushua vier como juiz, resolver os problemas dessa terra. Então o que o Espírito Santo alerta nessa tarde é isso. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que vem lá do jardim, Adão e Eva, é o Deus das Escrituras Sagradas. É o Deus único, verdadeiro das Escrituras Sagradas, que você não vai servir a Ele em um templo religioso, você não vai servir a Ele em nenhum ritual religioso, você não vai servir a Ele envolvido com nenhum Deus da religião, você não vai servir a Ele envolvido em nenhuma religião. Nenhuma religião.
Você não vai servir ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó em nenhuma religião. Você não vai servir, porque ele não é Deus das religiões. Ele não está nas religiões. Ele é a palavra viva. Ele é a palavra eterna. Ele é a eternidade. Então, as escrituras sagradas é a vida eterna, é a palavra eterna. Então você só vai encontrar ele nas escrituras sagradas. Não adianta você ir para lugar nenhum. Não adianta você pensar do seu jeito. Não adianta você achar do seu jeito. Não adianta você arranjar conversas para ir em outro lugar buscar ele. Não adianta você fugir da realidade. Não adianta você fugir da verdade. Não adianta você caçar pretexto. Não adianta você querer se iludir, você querer se enganar. Não adianta. O Eterno disse, o Eterno falou nas Escrituras Sagradas. Ele só se manifesta pela palavra dele. Ele só se manifesta pela palavra dele. Você vai perder tempo e buscar ele em outro lugar. Você vai perder tempo e achar que vai encontrar ele de outra forma. Você vai perder tempo. Não perca o seu tempo. O Espírito Santo já está lhe dizendo a forma certa, a forma correta. Ele se manifesta pela palavra dele, as Escrituras Sagradas. Se você não acha o suficiente, se você não concorda, você não vai encontrar ele de outra forma. Só porque você tem outra forma. Só porque você tem outro jeito. Só porque você decidiu outro jeito. Só porque você decidiu outra forma. Não é você quem manda. Não é você quem decide. Não é você. É o Eterno quem decide. É o Eterno quem dá as regras. E quem não seguir as regras dele vai encontrar o anjo caído. Quer encontrar o anjo caído? Vá, encontre. Mas saiba, é para o lago de fogo que ele vai te levar. Se tu morrer antes da volta de Yahushua, tu vai para o inferno primeiro. Fica lá esperando o lago de fogo. Mas tu tem uma saída. Concordar com o que o Eterno diz. Concordar com o que o Espírito Santo diz. Porque as regras são dele. A palavra é dele. A forma é dele. A salvação é dele. Ou você entra nas regras dele, ou você está fora das regras. E não existe salvação em outro lugar. Não existe outro meio de ser salvo. Não existe outra condição para se salvar. A única condição é o sacrifício de Yahushua, a morte de Yahushua na cruz do Calvário, a palavra do Eterno, a vida eterna, nas Escrituras Sagradas. Você não tem para onde ir. Você não tem escolha. Ou você escolhe as Escrituras Sagradas, ou você aceita as Escrituras Sagradas, ou lago de fogo para você. Você não tem escolha. Não adianta. Não adianta. Você não tem escolha. Ou vem para as Escrituras Sagradas, ou vem para a palavra do Eterno, ou vem para Yahushua, o sacrifício de Yahushua, a vida eterna nas Escrituras Sagradas, ou você vai para o inferno. Primeiro. Depois, lago de fogo. E você não tem saída. Você não tem saída. A salvação quem preparou foi o Eterno. A criação é do Eterno. Ele é o Criador. Ele te criou. Você não tem argumento contra o Criador. Você não tem argumento contra o Criador. Não é do seu jeito. É do jeito dele. Ainda para prover salvação para você, se você quiser. Se você não quiser, siga com Lúcifer para o lago de fogo, que lá é o lugar dele e o seu, se assim você desejar. O Espírito Santo é assim, é desse jeito que você está ouvindo. Não tem escolha, não tem adulação, tem aceitação. É ouvir a verdade, conformar com a verdade, aceitar a verdade, ser salvo pela verdade. Caso contrário, lago de fogo. Foi isso que o Espírito Santo veio fazer. Foi isso que o Espírito Santo veio avisar. Para o ser humano, não tem saída. Não tem saída. A saída é a palavra.
A saída é para cima. A saída é para cima. A saída é a palavra. Ou aceita Yahushua, ou aceita a palavra, ou lago de fogo. Lago de fogo. Sem misericórdia. Lago de fogo. A misericórdia é Yahushua. A misericórdia é o sacrifício de Yahushua. Ou aceita Yahushua, ou lago de fogo sem misericórdia. Sem misericórdia. Então o Espírito Santo esclareceu. Não tem mais dúvida aonde encontrar o Eterno, aonde encontrar o Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus do Jardim do Éden. Que fundou o primeiro, que criou o primeiro, fundou o jardim, criou o jardim e criou Adão e Eva, o primeiro casal. O resto é história de Satanás. O resto é invenção do anjo caído. Não existiu essa história de evolução do homem vindo do macaco. Isso não existe. Essa conversa do evolucionismo, isso não existe. Aquele homem que trouxe a teoria da evolução é um anjo caído. Ele é um anjo caído. Todos que vieram nessa terra trazer uma revolução para a terra, trazer um entendimento, trazer uma teoria que revolucionou a terra, que mudou o padrão de vida da terra, com o seu conhecimento, com o seu entendimento, qualquer um que veio mudar a vida na terra, que trouxe mudança para a terra, que trouxe algo novo, trouxe algo histórico, que mudou a história da terra, mudou o comportamento da humanidade. Todos esses anjos caídos, é que vem lá do inferno trazer uma revolução para a terra, trazer uma coisa nova para a terra, trazer um conhecimento novo para a terra. Novo, que para o Eterno não tem nada de novo. É tudo destruição e morte, e condenação ao lago de fogo. Tudo que vem do inferno para a terra, que Satanás traz através de um anjo caído, que diz que é novo, alguma coisa que vai revolucionar a terra, vai mudar a terra, vai transformar a vida na terra. Tudo isso, para o Eterno não tem nada de novo. Para o Eterno é tudo morte, destruição, morte e lago de fogo. Porque Satanás e os demônios, o anjo caído Lúcifer, eles estão mortos. Eles estão mortos. Então o que da morte vai trazer vida ou alguma novidade de sustentação para sustentar a morte? Desde onde morte sustenta alguma coisa? Desde onde o morto se sustenta? Se sustenta em quê? Cadê a vida para sustentar? Morte não sustenta nada. Então tudo que é novidade que os anjos caídos vêm do inferno trazer na terra, não é nada novo. Morte, destruição e lago de fogo, porque a história vai ser sempre a mesma. A história vai ser sempre a mesma. Eles são a morte. Eles morreram. Então, o Eterno, eles podem trazer a maior evolução aqui na terra. Eles podem trazer a maior mudança aqui na terra. Não vai mudar nada o quadro deles. Não vai mudar nada a história deles. Eles estão mortos. E todo esse mundo, com toda a sua invenção, com toda a sua novidade, com toda a sua engenharia, esse mundo está caminhando para o lago de fogo. É onde vai dar o reino de Satanás, com toda a invenção dele, com todo o conhecimento dele, com toda a novidade dele. Vai dar no lago de fogo. Tudo vai terminar no lago de fogo. Então o Deus das religiões, o Deus Lúcifer, o Deus anjo caído, que ensina a todos vocês, o que vocês têm por estilo de vida, o que vocês têm por cultura, o que vocês têm por tradições. Tudo isso foram os anjos caídos que trouxeram. Isso não é novidade para o Eterno.
Tudo isso é destruição, morte e lago de fogo. O Espírito Santo alerta vocês, moradores da terra. Alerta aos anjos arrependidos. Não se iludam. Não se iludam com o Deus de vocês. Ele é o Deus da morte. Ele é o Deus da destruição. Ele é o Deus das trevas. Ele não tem luz. Ele não ilumina nada. Tudo dele é treva. Tudo dele é destruição e morte. Já observaram tudo que ele inventa é uma catástrofe? Tudo que ele inventa é uma destruição. O que ele traz parece novidade. O que ele traz parece agradável. Mas depois vira uma destruição. Vira uma catástrofe. Vira uma morte. Então da morte não vai sair vida nunca. Da morte vai sair sempre morte. A morte não tem vida. A morte tem morte. Então o anjo caído está morto. O anjo caído Lúcifer está morto. E os seus anjos caídos também estão todos mortos. Então que vida vocês terão? Que futuro vocês terão? O que vocês alcançarão tendo tudo da morte? Tudo que vocês têm é da morte. Tudo que vocês têm nesse mundo é da morte. Tudo que vocês veem nesse mundo é da morte. Tudo que vocês têm nesse mundo, tudo que lhe apresentam nesse mundo, tudo que lhes traz para esse mundo, é dos anjos caídos e o anjo caído Lúcifer. Vocês só têm destruição e morte e lago de fogo. É isso que o Eterno sabe e é isso que o Eterno alerta, é isso que o Eterno avisa. Por mais que aparente bonito, por mais que aparente belo, por mais que aparente agradável, por mais que vocês se sintam seguros, por mais que vocês se sintam atraentes, por mais que vocês se julguem seguros, tudo que vem da morte, tudo que vem do anjo caído, Lúcifer, e os anjos caídos é destruição e morte, e lago de fogo. O Eterno nunca vai esquecer disso. O Eterno nunca vai ver outra coisa, além de destruição e morte, lago de fogo. Por mais que vocês não vejam, por mais que vocês não sabem, por mais que vocês não entendem, por mais que está longe da visão de vocês, do alcance de vocês, do raciocínio de vocês, da lógica de vocês, da compreensão de vocês. O Espírito Santo diz: é destruição e morte e lago de fogo. Tudo que vem dos anjos caídos, tudo que vem do anjo caído Lúcifer, é destruição, morte e lago de fogo. Então se vocês moradores da terra, vocês anjos arrependidos, vocês não se voltarem para o Eterno, vocês não se voltarem para o Criador, vocês não se voltarem para o Espírito Santo, vocês não se voltarem para as Escrituras Sagradas, para ler de forma correta, vocês não leem capítulo e versículo, título e subtítulo, vocês não leem assim, porque vocês não receberão entendimento do Espírito Santo assim. Vocês lerão a palavra por inteiro, livro por livro, para vocês obterem um conhecimento geral da palavra, um conhecimento geral da caminhada do Eterno com o seu povo no Velho Testamento e agora na nova aliança, e Yahushua, o Filho, a sua nova caminhada com a sua noiva. Vocês têm que ler como o Espírito Santo está falando. Vocês têm que se libertar do que vocês aprenderam, ler a palavra de forma errada, porque a intenção não é ninguém entender mesmo. A intenção é ficar na dependência daquele que entende, daquele que é ungido, daquele que tem autoridade, aquele que tem poder, aquele grande, aquele líder, aquele pastor. Vocês não precisam estar debaixo da autoridade de ninguém, do conhecimento de ninguém, da unção de ninguém. Vocês não precisam de pastor algum e estar debaixo do pastorado de ninguém.
Vocês não precisam enfiar a cabeça de vocês debaixo da autoridade de ninguém, debaixo do poder de ninguém, debaixo da unção de ninguém. A palavra diz, vós tendes a unção do santo. Não necessiteis que ninguém vos ensine. Vai lá ler essa palavra toda. Vai ler esse assunto todo. Vai ler tudo lá. Esquece texto e contexto. Vai ler a mensagem inteira. Vai ler o assunto todo. Vai ter um resumo do todo. Vai tirar lá uma conclusão de tudo que você leu. Esquece texto e contexto. Esquece capítulo e versículo. Esquece título e subtítulo. Esquece pular livro para cá, pular livro para lá. Esquece tudo isso. Esse é o caminho da apostasia. Esse é o caminho do anticristo. Não anda por esse caminho. Esse caminho não é o caminho do Espírito Santo. É o caminho do anticristo. Não vai por esse caminho. Não entra por esse caminho. Obedece o Espírito Santo. Se quiser a ajuda dele. Também se não quiser, decida. Se você quer ir para o lago de fogo com o anticristo. Se você não quiser, então obedeça ao Espírito Santo. Leia a palavra por inteiro. Para obter um conhecimento geral. Um conhecimento geral. E o Espírito Santo é quem vem abrir a palavra. É quem vem revelar a palavra. É quem vem dar entendimento na palavra. O Espírito Santo. Não é nenhuma interpretação. É o Espírito Santo. As pessoas que forem obedientes ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai instruir elas na palavra. O Espírito Santo vai ensinar elas na palavra. Mas tem que obedecer. O que compreender, o que entender, tem que obedecer. Se vocês leem a palavra da forma correta, vocês vão compreender. Vocês vão obter a compreensão, o que é preciso obedecer. Então vocês obedeçam. Obedeça, que o Espírito Santo só vem pela obediência. Se não obedecer a palavra, o Espírito Santo não vem. Essa é a prova. Essa é a prova que o Espírito Santo não está em crente carnal. Não está. Ele pode até um dia ter vindo, mas não continuou. Porque o Espírito Santo não habita em pecado. O Espírito Santo não habita com o pecado. Ele tiver em um crente, mostrar o pecado, mostrar que é para corrigir, mostrar que é para santificar, e ele não obedecer, o Espírito Santo não fica com ele vai ficar sozinho. Porque o Espírito Santo não vai ficar sendo ignorado pelo pecado. Ele vai ficar em quem quer obedecer a ele. Ele vai ficar em quem é obediente a ele. Ele não vai ficar em quem ama o pecado. É um amante do pecado, prazeroso do pecado. Abandona o Espírito Santo pelo pecado. O Espírito Santo não vai ficar. Ele pode até ser tolerável um certo tempo. Um certo tempo. Mas quando ele vê que a inclinação dessa pessoa é para o pecado, ele não vai insistir com essa pessoa. Ele vai deixar ela seguir o caminho dela. Então, essa pessoa vai ler a palavra da forma que o Espírito Santo está falando. Vai pegar ali aquele assunto e vai ler tudo. Vai pegar assim um livro, vai ler o livro todo. Vai ter uma compreensão geral do que está lendo. Uma compreensão geral do que está lendo. Um conhecimento geral. E vai obedecer naquela compreensão. Vai obedecer naquilo que está compreendendo. Vai obedecer com o seu esforço carnal. Vai obedecer com a sua compreensão carnal. Com o entendimento carnal que entendeu na palavra. É assim que vai obedecer. Vai obedecer com suas próprias forças. Porque quando o pai vê a obediência, aí o pai sabe que quer ser salvo. Aí o pai envia o Espírito Santo para ajudar a ser. Mas se o pai não vê esforço, se o pai não vê obediência, para que o Espírito Santo vem? Ele não vai se acomunar com o pecado. Ele não vai se misturar com o pecado. Então, para que o Espírito Santo vem? Para um pecador que não quer obedecer à palavra? Para um pecador que não quer abandonar o pecado? Não quer deixar o pecado? E não quer obedecer à palavra? Para que o Espírito Santo vem? Então, o Espírito Santo está alertando essas pessoas que vão envolver com a palavra do Eterno.
vão envolver com o eterno, o Criador. O eterno, o Criador, da forma correta, da forma certa, buscando o eterno, o Todo-Poderoso, na sua palavra. Para ele se revelar pela sua palavra. Porque a fonte, a origem, a cisterna de água doce é as Escrituras Sagradas. Não vai encontrar o eterno em lugar nenhum. Não vai encontrar ele em lugar nenhum. Vai encontrar o anjo caído, Lúcifer, se passando por ele. Se passando pelo eterno. Aonde ele é chamado de Deus. Então Deus é o anjo caído, é Lúcifer. Se for buscar o eterno em qualquer fonte que não seja as Escrituras Sagradas, vai encontrar o Deus Lúcifer, o anjo caído. É esse que você vai encontrar. Não adianta tentar. Não adianta. Você vai perder o seu tempo. E a sua salvação, se você insistir. Então o Espírito Santo alerta. O Espírito Santo alerta. Quando vir ler as Escrituras Sagradas, da forma que o Espírito Santo está falando, lê reto. Um livro por inteiro. Tenha um conhecimento geral do livro, da palavra. Venha a compreensão conforme está lendo. E quando vem a compreensão, entende o que tem que obedecer. Então obedeça. Obedeça. A questão do Espírito Santo vir é pela sua obediência. Se você não obedecer, o Espírito Santo não vem. E o Espírito Santo vindo é para lhe mostrar o seu pecado. Lhe mostrar o seu pecado. Fazer você entender a sua salvação em Yahushua. E lhe falar sobre o juízo, a condenação eterna, se você não obedecer a palavra. Então é para isso que o Espírito Santo vem. A pessoa disser que tem o Espírito Santo e viver aí no pecado, não se arrepende, não se convence, não se conscientiza, não entende que está no pecado, não tem compreensão do que faz, não sabe o que faz, não entende o que faz, não percebe o que faz, não enxerga o que faz. Essa pessoa com todas as letras, ela não tem o Espírito Santo. Ela tem o espírito do erro, ela tem o espírito do engano, ela tem o anticristo. Porque o anticristo não corrige ninguém, o anticristo não disciplina ninguém, o anticristo não mostra o pecado de ninguém. O anticristo não tem salvação, é a operação do erro, é o espírito do engano. A palavra diz que o Pai enviaria a operação do erro para os que não têm amor à verdade. Antes têm prazer na iniquidade. Eles não têm amor à palavra do eterno. Eles têm amor ao pecado. Então o Pai permitiu que o anticristo viesse fundar a sua igreja do pecado. Então todos que têm prazer na iniquidade, todos que têm prazer no pecado, eles estão aí nessas igrejas, nessas placas e portas de igreja. Aí é a apostasia. Aí são os covis de Satanás. Olha como eles andam. Olha o que eles fazem. Olha como eles vivem. E eles dizem que é de Deus. Lúcifer, o anjo caído, é o Deus deles. O anticristo que está com eles. Não o Espírito Santo. A prova que uma pessoa tem o Espírito Santo, ela não convive com o pecado. Com o seu pecado, não é o pecado dos outros. Ela não convive com o seu pecado. Ela não agrada do seu pecado. Ela não aceita o seu pecado. Ela enxerga o seu pecado. Ela rejeita o seu pecado. E aí ela obedece à palavra para a purificação do seu pecado, para a santificação pela palavra. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, ela obedece à palavra para a sua santificação. Ela obedece à palavra para a sua purificação. E ela é convencida do seu pecado. Ela enxerga o seu pecado.
e ela rejeita o seu pecado, ela despreza o seu pecado, e tudo que ela quer é obedecer à palavra para se libertar do seu pecado. Então essa pessoa tem o Espírito Santo, porque você vê o Espírito Santo dentro dela. Não é uma mudança fora dela, é dentro dela, no caráter dela, na natureza dela, no entendimento dela. Ela pratica a palavra, ela é obediente à palavra, ela nasceu de novo, ela é uma nova criatura. Então o Espírito Santo, de fato e de verdade, ele veio para gerar filhos para o Eterno. Então uma pessoa só pode ser filho do Eterno se ela tiver a natureza do Eterno. No entendimento dela, a palavra do Eterno, que vai gerar um novo entendimento dela. E ela vai andar segundo a palavra, segundo o entendimento da palavra. Não é mais a velha criatura que andava com o entendimento terreno, segundo o entendimento da terra. Agora ela anda segundo o entendimento do céu. Ela agora anda segundo o Espírito Santo, segundo a palavra do Eterno. E ela obedece ao Eterno. Ela é obediente à palavra. Ela não anda mais nos costumes do mundo. Ela não anda mais no rumo do mundo, no curso desse mundo. Ela não segue mais esse mundo. Ela não anda mais segundo a sua carne, segundo os seus desejos, segundo os seus prazeres, segundo suas satisfações, segundo suas vontades, segundo seus sentimentos. Ela não anda segundo o pensamento. Ela não tem mais nada a ver com sua vida carnal, com sua vida terrena, a sua vida na carne. Ela morreu para a sua natureza terrena, para o seu entendimento terreno. Ela morreu para a sua vida terrena. Ela não é mais ela não é mais a velha criatura. Agora ela é a nova criatura. Ela é participante da natureza do Eterno. Ela se tornou um com o Eterno. Essa é a pessoa que tem o Espírito Santo. Não o que dizem por aí que tem o Espírito Santo e é de Deus. Não, vocês têm o Espírito do Anticristo. E o Deus de vocês é o anjo caído, Lúcifer. E a obra de vocês não nega. Porque vocês caem no lamaçal do pecado com o Deus de vocês, Lúcifer. Porque é isso mesmo que ele quer, que vocês pequem bastante, que vocês pequem mais, que vocês pequem muito, muito mesmo. Porque aí está garantida a condenação de vocês. Porque a única coisa que ele quer é condenar todos vocês ao lago de fogo. É por isso que a igreja do Anticristo é a igreja do pode tudo. É a igreja do pode andar nua. É a igreja do pode andar pintada. É a igreja do pode andar com roupa colada. É a igreja do pode dançar qualquer tipo de dança. É a igreja dos homossexuais. É a igreja dos lésbicos. É a igreja de tudo. É a igreja que pode tudo. É a igreja da vaidade. É a igreja da liberdade. É a igreja do liberal. Agora vocês sabem porque vocês são liberais. Porque vocês podem tudo. Porque vocês não têm correção nem disciplina. Porque vocês não têm ordem nem decência. Porque vocês é o escândalo e a vergonha. E vocês dizem que é de Deus. Hoje, esse Deus de vocês é desmascarado. Vocês são de Deus, sim. O anjo caído, Lúcifer, Jesus. Mas vocês não são de Deus, o Altíssimo. De Deus, o Eterno. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vocês não são. E vocês não têm o Espírito Santo. Vocês não têm o Espírito da correção e da disciplina. Vocês não têm. Vocês têm o Espírito do erro. Vocês têm o Espírito do Anticristo. É por isso que a intuição dele em vocês é vocês pecar à vontade.
É vocês pecarem o quanto vocês quiserem. É vocês se largarem no pecado. Se jogarem no pecado. Se lançarem no pecado. Pecarem o quanto quiserem. Se saciarem no pecado. Porque quanto mais vocês pecarem, mais ele tem certeza que vocês irão para o lago de fogo com ele. Então o Deus, Lúcifer, Jesus, o anjo caído, ele só tem um propósito: vocês pecarem muito, o bastante, o suficiente para condenar vocês ao lago de fogo. Esse é o alerta do Espírito Santo. Esse é o alerta do Espírito Santo para quem buscava Lúcifer como Deus e diz: eu sou de Deus. Agora o Espírito Santo lhe esclareceu quem é o seu Deus. E o Espírito Santo lhe mostrou a forma correta de buscar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora quem decide é você. Mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó exige correção e disciplina. Exige vida no altar, vida na presença dele, vida sacrificada, sacrifício da carne, sacrifício da carne. Apresentai-vos os vossos corpos ao Eterno, como sacrifício vivo, santo e agradável a ele. Olha o que o Eterno diz: apresentai-vos o vosso corpo a ele, como sacrifício vivo, santo e agradável a ele. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó exige santificação, exige santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então ele exige santidade, ele exige purificação, ele exige purificação, ele exige uma vida santa, uma vida limpa, uma vida justa, uma vida reta. Ele exige obediência à palavra, porque é a palavra que vai santificar, é a palavra que vai purificar, é a palavra que vai limpar. Então, se não houver obediência à palavra, não há nenhuma forma de aproximar dele, não há nenhuma forma de dizer que é dele, porque ele te diz: eu nunca te vi, eu não sei quem é você. É isso que vão ouvir ele dizer: eu não te conheço, eu nunca te vi, eu não sei quem é você, porque você nunca foi dele. Você era do anjo caído, Lúcifer. Você era de Jesus, Lúcifer, o anjo caído. Você nunca foi do Eterno. Você não sabe nem o que está escrito na palavra do Eterno. Você não obedece à palavra. Você precisa que alguém vá ler a palavra para você. Você não é capaz de ler a palavra sozinho. Você precisa que alguém vá ler para você. Olha como você está arriscando com esse seu Deus aí que você diz que é de Deus. Agora o Espírito Santo alerta. Essa igreja da apostasia é a igreja condenada. É a igreja que está condenada. Condenada ao lago de fogo. Porque é a igreja que vai seguir a besta. Porque nenhum de vocês tem o nome escrito no livro da vida. É por isso que vocês amam o pecado. Vocês amam o pecado. Vocês amam pecar. Sabe para quê que vocês têm essa vida de vocês aí desenfreada, desregrada? Para vocês fazerem os anjos arrependidos correr para os costumes de vocês, para a vida desregrada de vocês, a vida desenfreada de vocês. O Espírito Santo alerta os anjos arrependidos. Vocês que se incomodam, vocês que sentem mal, vocês que entendem que aí não é o lugar de vocês, saiam daí. Saiam todos vocês. Abandone esses prostíbulos. Abandone essas sinagogas do anticristo. Abandonem todas elas. Vocês que se incomodam com o pecado. Vocês que buscam a salvação verdadeira. Vocês que buscam o Eterno. O Eterno, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Espírito Santo diz: saiam daí. Aí não é o lugar de vocês. Obedeça o Espírito Santo.
Venham para suas casas ler as escrituras sagradas. Venham ler a palavra da forma que o Espírito Santo já falou. Venham. Venham se juntar ao Espírito Santo. Venham aprender com o Espírito Santo. Venham ouvir o canal do Espírito Santo. Venham ler a palavra em casa. Façam culto de família. Juntem a família. Chamem todos para ler a Bíblia. Sejam todos irmãos. Não tem que ter um maior que outro. Não tem que ter um para representar todos. Isso não existe no reino do Eterno. São todos irmãos, de uma altura só, de uma qualidade só. O Pai não está chamando ninguém para ser maior que os outros, para se apresentar mais que os outros, para se aparecer mais que os outros, para ter um púlpito, para ter uma plataforma, para estar em situação maior, apresentável, aonde as pessoas vejam que é maior que os irmãos, que está em melhor destaque, que se apresenta mais, que tem uma melhor postura, que está em um nível mais alto, um nível mais elevado, tem um púlpito, tem um altar, tem uma plataforma para ele aparecer, para ele crescer, para ele ficar grande. Sente em uma cadeirinha, sente no sofá da sua casa. O Espírito Santo não está chamando ninguém para aparecer, não está chamando ninguém para crescer, não está chamando ninguém para ser grande, não está chamando ninguém para ser grande, está chamando irmãos, irmãos, que se aceitam como irmãos, que se veem como irmãos, uma estatura só, uma altura só, ninguém maior que ninguém. Ninguém maior que ninguém. Ninguém para se destacar. Ninguém para estar em posição maior. O Espírito Santo não chama ninguém para ser grande. Uma estatura só. Uma postura só. Um tamanho só. O Espírito Santo chama irmãos. Irmãos para se reunirem. Para ler a palavra. Para ler a palavra. Para buscar o conhecimento geral da palavra. O conhecimento geral da palavra. Sem pular para cá, sem pular para lá. Sem ler capítulo, versículo, título, subtítulo. Lê um livro por vez. Lê um livro por vez. Conhecer a palavra. Conhecimento geral da palavra. E obedecer a palavra. Na compreensão que compreender. Obedecer a palavra. Que o Espírito Santo vem instruir vocês, orientar vocês, ajudar vocês e mostrar o caminho da salvação para vocês, abrindo a palavra para vocês e revelando o que está oculto para vocês. E vocês façam jejum, façam oração, se purifique, se santifique na obediência à palavra e o Espírito Santo alcançará vocês. Para preparar vocês para a vinda de Yahushua. É isso que o Espírito Santo diz. É isso que o Espírito Santo alerta acerca dos dois deuses. Que um, por natureza, não é Deus. É a ira de Deus. É a ira. Não que o Eterno está irado com ele, mas que ele saiu de lá irado com o Eterno. Então ele é a ira do Eterno. Então vocês querem a ira do Eterno, o anjo caído como Deus para vocês? Então vão buscar em qualquer lugar, vão buscar de qualquer forma, vão buscar de qualquer jeito, vão buscar através da apostasia, vão buscar através da religião, vão buscar através de rituais, vão buscar da forma que lhes agrada. Porque vocês vão encontrar a ira, o anjo caído, o Lúcifer. Que em cada religião ele se passa por um nome. A de vocês aí, apostasia, é Jesus. A dos católicos é Jesus. Dos evangélicos é Jesus. Outras religiões, ele tem outros nomes. Cada religião ele apresenta com um nome. O Alá também é o anjo caído. O Espírito Santo vai sempre falar que Alá é o anjo caído. Quem apareceu a Maomé foi o anjo caído. O anjo caído é o Deus dos muçulmanos. É isso que o Espírito Santo tem para dizer.
E o Deus de qualquer um que encontrar o seu Deus em qualquer esquina, encontrar o seu Deus em qualquer praça, encontrar o seu Deus em qualquer cantinho, seja escondido, seja aparente, seja à mostra, seja às ocultas, aonde você estiver caçando o anjo caído como Deus, ele vai aparecer para você. E não muito longe, muito bem perto. Os primeiros passos que você der, ele já está na esquina te esperando, porque ele almeja a adoração. Ele quer ser adorado, ele quer ser Deus. Então, por uma adoração, ele sai caçando qualquer um que queira se prostrar a ele e render a homenagem a ele e render a adoração a ele. Então você não precisa se mover muito para adorar o anjo caído, porque ele já está atrás de você para ser adorado. Então qualquer passo que você der em direção à adoração a ele, ele já te encontra, ele já te alcança, porque ele está te procurando para ser adorado. Se você quer ser um adorador dele, logo, logo ele te encontra. Até numa velhinha que você acende, no rosarinho que você lê, uma palma que você bate, um louvorzinho que você canta, um showzinho que você faz, uma musiquinha que você toca, um tamborzinho que você bate, seja o que você fizer. Ele está na sua cola, ele está no seu colo, ele está atrás de você. Ele quer louvor, ele quer adoração, ele te procura, ele te acha. Faça qualquer coisa e ele está lá para ouvir. Cante qualquer coisa e ele está lá para receber. Faça qualquer barulho de som, de música, e ele está lá para ouvir. É ele. É ele que almeja ser adorado. É ele. É ele que quer ser Deus. É ele que se passa por Deus. É ele que quer ser adorado. É ele que anda atrás de uma adoração. É ele que anda atrás de uma invocação. É ele. É ele que quer ser chamado. É ele que quer ser invocado. É ele que quer ser adorado. É ele. É ele. Então você não precisa procurar muito ele. Ele já persegue você. Ele já anda procurando você. Bata palma. Uma palma que você bate, ele já está sendo adorado. Depende o porquê você pensou, essa palma que você bateu. Então não importa o que você fizer. O que você fizer. O som que você emitir. Não importa. Alguém vai receber. Alguém vai receber. Então não se esqueça, esse alguém é Deus. Lúcifer, o anjo caído, que o mais conhecido é Jesus. O nome dele mais conhecido, pelo menos aqui no Brasil, é Jesus. Por causa da religião cristã. O quanto de cristão que tiver invocando o nome Jesus, é o anjo caído, Lúcifer, Jesus. Que o Espírito Santo fala e vai falar até o dia que estiver nessa terra, para que todos fiquem cientes. Todos fiquem cientes, nenhum fique enganado acerca do Deus que adora, acerca do Deus que vai atrás, acerca do Deus que homenageia, acerca do Deus que canta para ele, bate palma para ele, louva ele, faz música para ele, faz shows para ele, shows gospel, shows gospel. É isso aí. Shows evangélicos, música evangélica. É isso aí. Tudo é adoração ao anjo caído. Tudo é adoração a Lúcifer. Tudo cantam para ele. Cantam para ele. E as pessoas são tão irracionais, são tão igual a animais, que perecem por falta de entendimento, que ele disse que ele era um ministro de louvor, lá no céu, um ministro de louvor. O que ele nunca foi lá foi ministro de louvor, porque ele era guardador da lei, guardador das duas leis, amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele era guardador dessas duas leis, e mais coisas que ele fazia para o eterno lá. E ele vem com essa mentira de lá para cá, que ele era ministro de louvor. E o que o povo da apostasia faz? Esse povo está cego, esse povo está sem noção, esse povo está sem juízo, esse povo é irracional.
Esse povo é inconsciente. Como é que ele diz, como é que o anjo caído diz que é ministro de louvor e a vida deles é louvar para o anjo caído? Tem condições um negócio desse? E esse povo é cego. E esse povo não entende quem é esse Deus. Só porque colocaram a palavra do Eterno lá dentro, cortado em capítulo e versículo, título e subtítulo, e amontoaram um monte de livro e chamou Bíblia, o Eterno está lá dentro? Nunca! Nunca o Eterno está aí, nem o Espírito Santo do Eterno. Quem está aí é o anjo caído, Lúcifer. É o Deus que vocês cantam para ele. Ele é o ministro de louvor de vocês. Ele é o ministro que vocês louvam a ele na adoração de vocês. Será que vocês não conseguem, quando for dormir, colocar a cabeça no travesseiro e analisar, raciocinar e pensar por si? Vocês têm que ser programados o tempo todo pelos demônios? Vocês têm que ser programados o dia todo pelos demônios e por Satanás, o anjo caído? Vocês não têm condição de pensar por si? Vocês não têm condição de raciocinar por si? Vocês têm que estar programados sempre? Cadê a consciência de vocês acima da programação de Satanás? Cadê a consciência de vocês? Vocês não podem raciocinar, seres irracionais. Vocês não podem raciocinar, já que vocês não conseguem pensar por si, raciocina. Ouve a consciência de vocês. Para quem vocês cantam seus louvores, para quem vocês ministram os seus louvores, não é ele o ministro de louvor? Então para quem vocês cantam? Quem ministra o louvor de vocês? Quem está ministrando aí esse louvor de vocês? E quem está recebendo essa adoração? Para quem vocês estão cantando? Vocês são muito irracionais. Irracionais é o que vocês são. O Espírito Santo espera que vocês atentem para o que o Espírito Santo falou. Mas os anjos caídos estão no meio aí. Os anjos caídos estão no meio aí. E o Espírito Santo não está falando com anjos caídos. Está falando com anjos arrependidos que estão aí nesses prostíbulos do anjo caído. Vocês que se incomodam, vocês que se sentem mal, vocês que vê que aí não tem o que vocês procuram, vocês não são preenchidos aí, vocês não têm o que vocês buscam lá no íntimo de vocês. Então é vocês que têm que sair daí. É vocês que têm que abandonar os prostíbulos do anjo caído. É vocês que têm que sair daí. Vocês. E voltar para suas casas. Fazer culto em casa. Ler a palavra em casa. E não precisa chamar nenhum pastor. Não precisa chamar nenhum pastor. O Espírito não está mandando levantar nenhum pastor na casa de ninguém. Não está mandando convidar pastor para a casa de ninguém. Está falando família. Culto da família. Família. A família se reunir. A família se ajuntar para ler a palavra. Da forma que o Espírito Santo já falou quantas vezes foi necessário falar nessa ministração.